Até a década de 70, o tráfico de drogas era um artigo do Código Penal, com uma pena bem mais reduzida, e a partir de 76 é que surgiu, então, houve a edição da Lei 6368, que trouxe toda uma nova perspectiva, uma nova filosofia, uma nova forma política de encarar o combate, especialmente ao tráfico de drogas. Então foi a partir daí que as penas começaram a ser altas e começou-se a discutir no Brasil a ideia de que o combate ao tráfico vinha através da polícia. Com o tempo, passamos por um período aqui no Brasil em que o traficante ele tomou conta de território. Então, na década de 90, o tráfico de drogas passou a ser um crime assemelhado ao hediondo. E aí a pena foi aumentada. Na época, o regime era integralmente fechado e houve uma dificuldade, como, por exemplo, impedimento de liberdade provisória. A partir daí, portanto, sempre uma preocupação em piorar a situação do traficante, entendendo-se que dessa forma se iria combater melhor o tráfico. A situação continuou. Hoje nós temos uma lei, a 11.343, que já procura fazer uma diferenciação entre o grande traficante e o pequeno traficante, porque antes eram todos tratados de forma igualitária. Então a lei atual já é melhor do que as leis anteriores e a jurisprudência atual é infinitamente melhor do que a jurisprudência da década de 90. Hoje o Supremo Tribunal Federal reconhece que é perfeitamente possível a liberdade provisória para quem esteja sendo julgado por tráfico de drogas, porque a liberdade provisória é o contraponto da prisão preventiva. E quem tem que decidir sobre o cabimento da prisão preventiva ou não é o juiz. Ou seja, não pode a lei definir genericamente que as pessoas têm que ficar presas. Então hoje a gente sente que existe uma jurisprudência muito mais preocupada com o caso concreto do que propriamente com o estigma de tráfico de drogas. 80% do tráfico brasileiro é microtráfico. São indivíduos que se dividem entre a situação de usuários e distribuidores da droga. Daí a grande dificuldade de se estruturar uma ação que efetivamente consiga classificar padrão de uso e diferença entre uso e tráfico. O usuário de drogas é aquele indivíduo que tem por opção, desde que seja maior de idade, o uso de drogas. Pela lei ele ainda é um criminoso, é considerado como criminoso, mas o tratamento dado a ele não é o de traficante. Atualmente, inclusive, o artigo 28 da Lei 11.343 não aplica sequer uma pena privativa de liberdade. As penas são advertências sobre os efeitos maléficos da droga, prestação de serviço à comunidade, mas não a prisão. Porque já se tem a ideia, a noção, hoje bem solidificada, que também não é na cadeia que se deve colocar o usuário. O uso de drogas foi considerado uma doença a partir do século XIX, quando um médico sueco escreveu um livro sobre a doença do alcoolismo. Ao longo do século XX, por analogia com o modelo do alcoolismo, o uso de outras substâncias passaram também a ser consideradas como dependência. Por que uma doença mental? Porque o fundamento da situação de dependência é a perda da capacidade de escolher entre usar ou não a droga. O dependente de álcool, de maconha, de heroína, de cocaína, de crack, chega um momento que ele não consegue mais dizer não vou usar. Então aqui o indivíduo não é mais autônomo para tomar uma decisão de parar ou continuar. Isto configura um problema psiquiátrico. A única droga que eu nunca usei foi injetável. As outras drogas eu conheço todas. Aí já o crack não estava mais fazendo efeito, eu parti para o álcool e o crack. E aí fiquei durante 10 anos da minha vida. Aí teve uma hora que alguma coisa falou mais alto e tem uma irmã também que me ajudou muito, sabe? Que eu vim para cá e graças a Deus faz um ano que eu estou livre. O que a Constituição diz é que a saúde é um direito do cidadão, não é uma obrigação do cidadão. A obrigação é do Estado de proporcionar saúde aos seus cidadãos. Então, o Estado, ele interfere na saúde quando há uma ameaça à saúde pública, uma ameaça à sociedade. Porque nós temos 3 modalidades de internação. A internação voluntária, o indivíduo quer se tratar e precisa de um hospital, ele vai e se trata. A segunda modalidade de internação é a internação involuntária. O indivíduo se encontra num tal estado que ele não consegue mais se determinar.
Então a família, ou o poder público, ou o serviço social aproveita e faz essa internação que é involuntária. Ela tem uma duração muito curta, por lei, e passadas 24, 48 horas, o indivíduo pode pedir alta e ninguém pode retê-lo no hospital. A terceira figura é justamente da internação compulsória, que é determinada por um juiz e cuja alta não depende mais do serviço médico. Só o juiz pode autorizar a saída do indivíduo do hospital. Minha irmã ligou para mim, ela falou, vem embora para cá. Eu cheguei aqui pesando 29 quilos. Hoje eu estou com 43 quilos. Para você ver aonde eu estava. Eu estava no fundo do poço. Então ela foi o pivô de tudo. E eu também quis. Eu mesma quis parar. Porque eu já não estava aguentando mais. Então veja que o papel da família é tão importante quanto a vontade do paciente e quanto uma equipe competente que conheça as técnicas específicas do tratamento. Em geral, o tratamento de qualquer dependência química, ele comporta 3 etapas: desintoxicação, organização da mente e reinserção social. Não preciso mais de droga, muito pelo contrário, eu quero isso bem longe de mim, porque é uma vida muito sofrida, sabe? É doído. Só quem passou mesmo para saber. O padrão de consumo brasileiro tem o álcool no seu topo, seguido aí da maconha, no campo das drogas ilícitas, do uso equivocado dos medicamentos, dos moderadores de apetite e no seu desdobramento para outras drogas sintéticas, essa relação. E o crack é sempre, sem dúvida nenhuma, o grande incômodo social da atualidade. Esse caso é um usuário de drogas que vem há muito tempo tentando vencer o vício e a família ajudando, o pai dá todo apoio, mas ele tem alguns problemas, sendo que o principal deles é que ele perdeu a mãe muito cedo. E ele vinha trabalhando nessa empresa e não tinha problema nenhum, ele era um excelente funcionário, até que numa dessas crises, numa dessas fases piores de uso de droga, ele começou a ter faltas esporádicas ao trabalho. Ele foi mandado embora e a empresa alegou que ele havia agido de uma forma, de uma gravidade tal que dava à empresa o direito de mandá-lo embora sem as verbas da dispensa sem justa causa. E ele alegou discriminação. Então, a primeira coisa que a gente vê quando se depara com um caso desse é se os requisitos para a configuração da justa causa estão presentes. São basicamente 2. Os 30 dias de ausência ao emprego injustificada e o ânimo de abandonar o emprego. A intenção, a demonstração de que ele tinha uma intenção de não mais comparecer, de não mais trabalhar naquela empresa. Os reflexos do uso da droga vinha causando nele transtornos mentais e comportamentais. E isso foi atestado pelo psiquiatra que eu acompanhava. O psiquiatra da família emitiu atestados nesse sentido. Com esses atestados, eu comecei a pesquisar o uso da droga como doença. E se é uma doença, ela precisa ser tratada como qualquer outra doença. Você não pode lançar juízo de valor na pessoa com base na droga. Pelo artigo 7º da Constituição, o empregador tem o direito de mandar embora. Mas uma coisa é o exercício do direito, a outra coisa é o exercício abusivo desse direito. E a questão do ânimo abandonante estava claríssimo que não estava presente, porque ele estava doente. Havia, inclusive, atestados médicos mostrando que era vício, não falava exatamente que era crack. E daí é que eu levantei a tese, e nós intentamos a reclamatória trabalhista, pleiteando a reintegração dele ao trabalho, uma vez que a rescisão tinha se dado com base em ato discriminatório. A própria atitude na sala da audiência está demonstrando desrespeito e discriminação. Então, além da questão toda, tanto jurídica como da prova concreta no caso dos autos, a discriminação ficou muito patente. E na hora de decidir, o juiz pega o processo, analisa tanto a prova quanto um embasamento legal para aquilo e essa percepção dos fatos. E aí estava o meu desafio, que era provar, primeiro, que ele tinha uma doença e segundo, que a empresa ignorou isso. Declarei nula dispensa por justa causa, determinei reintegração do empregado para que ele pudesse ser encaminhado para tratamento recebendo benefício previdenciário. Não só o meu cliente foi beneficiado. Essa decisão ela representa um grande passo no sentido
do judiciário reconhecer o uso de drogas como uma patologia. Essa discriminação, eu acho que o judiciário não pode compactuar com isso. Tem que, sempre que um caso vem à análise, a gente percebe que está tendo isso, tentar fazer a nossa parte de coibir esse tipo de atitude. Nós tínhamos um problema no Brasil em relação à abordagem de usuários de drogas. E isso começou lá atrás, né? Nós trabalhamos com a avaliação do passado e a punição. É o que se chama justiça retributiva, pagar o mal pelo mal. Então, se o cidadão fez um mal para a sociedade, vamos fazer com que ele pague esse mal por meio da justiça retributiva. De um tempo para frente, nós começamos a perceber que, dependendo da situação, não era conveniente você usar essa ideia preconceituosa de pagar o mal com o mal. E que era possível você pensar no ser humano, naquela pessoa que está por trás daquele comportamento. E aí começou uma abordagem diferenciada. Isso foi lá em 2002, 2003, quando nós começamos a perceber isso. Com relação especificamente ao usuário de drogas, cada vez que ele comparecia, era uma escalada de violência. Então ele vinha no primeiro momento com 18, 19 anos, ou até antes já, com atos infracionais na época em que ele era criança ou adolescente. Mas ele comparecia em juízo lá depois dos 18 anos, quando ele já poderia ser punido, e ele era condenado, ele não comparecia em juízo. A polícia dizia que ele estava com drogas e a gente não conseguia ter contato, manter um contato com esse usuário de drogas. Bom, esse era o desafio. Gerava uma escalada da violência porque ele era condenado por uso de drogas, depois ele era condenado por furto, depois ele era condenado por roubo, depois por latrocínio. Era uma grande escalada da violência. Foi então que nós começamos a fazer um acompanhamento desses casos e criar um programa de motivação, de mobilização para implementar, ao invés de uma escalada de violência, uma roda da mudança, uma roda produtiva da mudança, estimulando juízes, promotores a trabalhar de uma maneira mais técnica. Isso ainda antes da nova lei de drogas. Quando veio a lei de drogas, aí juntou a fome com a vontade de comer, porque daí o paradigma mudou. Ao invés de justiça retributiva, passou a ser justiça restaurativa. E aí então começaram a ser imaginadas algumas alternativas. Eu comecei com 16 anos cheirando cocaína, fui indo e amigo, balada direto, daí quando eu bebia dava vontade. E chegaram no meu carro lá e tinha uma bucha de cocaína. Eles me mandaram para a delegacia, daí eles falaram que era o que eu fazia com aquilo, eu falei que era para o meu uso. Daí eles me mandaram para cá, para essa secretaria. Eu tinha uma audiência aqui, para vir aqui. Daí eles me mandaram que eu tinha que me assinar durante um ano e comparecer a uma palestra. E nessa palestra aí que eu encontrei pessoas que usam crack, maconha, cocaína, e assim que foi ver com um dos problemas das pessoas. Ela vem para o juizado especial para audiência, né, que é uma audiência de transação penal, ou seja, transação penal significa que ela vem negociar com a justiça, ela vem transacionar, acordar, né, entrar em acordo com a justiça sobre a questão do delito de uso de droga ilícita. Nós temos uma postura já que vem justamente convergir com a ideia da Lei 11.343, que é buscar no usuário a reflexão, transformar esse momento jurídico formal numa possibilidade de estar abrindo uma janela motivacional, ou seja, que ele possa se motivar para olhar a droga na vida dele como um problema. O primeiro passo que foi fundamental foi vencer alguns preconceitos, né? A visão técnico-jurídica do juiz e do promotor era fazer subsunção do fato à norma. Então, cometer um crime, vamos analisar o que ele fez e vamos punir. Fazer mal ao usuário de drogas faz bem à sociedade. Essa percepção estava equivocada. Fazer mal ao usuário de drogas faz mal à sociedade porque ele continua nessa escalada de violência. E a nossa percepção começou a mudar no sentido de você dar um atendimento especial ao usuário de drogas pode fazer toda a diferença. Fazer com que ele volte a circular produtivamente, volte a resgatar a sua história de vida. Fazemos uma avaliação não dele, e sim com ele. Ou seja, o atendimento é para que ele possa fazer a reflexão. Eles explicavam tipo assim, o que a droga fazia no teu organismo, o que ele fazia no teu cérebro, o que você perdia com isso, qual que eram as desvantagens. Na verdade não tem nenhuma vantagem, né? Mas só expuseram as desvantagens, a saúde tua, você quer ser um atleta, você quer ser uma pessoa tipo assim, da sociedade. E aí então começou a se desenvolver
aqui no estado do Paraná, em Curitiba, essa abordagem um pouquinho diferenciada, usando técnicas de mediação, usando algumas ferramentas também da psicologia, como o estabelecimento de rapport, uma qualidade no relacionamento. O juiz mudou a sua postura de repressor para um juiz que pudesse ouvir as angústias do usuário de droga e viabilizar a ele oportunidades para que, se ele quisesse, ele pudesse mudar. Nós levamos isso à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Tivemos todo o apoio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e o projeto começou a ser utilizado como uma das referências nacionais na abordagem de usuários de drogas. Nossa, hoje eu sou outra pessoa, totalmente diferente. Posso ter uma obrigação, as pessoas podem confiar em mim. A sociedade como um todo foi mobilizada pelos magistrados e promotores para fazer com que o usuário tivesse um atendimento específico do Estado, pensando no usuário não como uma pessoa ruim, como uma pessoa que faz mal à sociedade, mas como uma pessoa que precisa ser recuperada para poder fazer bem à sociedade. Droga, eu comecei com a separação da minha esposa, onde eu me aprofundei totalmente e vim cair num total fundo de poço falado, para quem é dependente químico sabe o que é isso, né? E foi com a ajuda dos meus parentes, né, irmão e a minha mãe, que me internou. Procurei a Secretaria de Saúde, procurei o poder local do nosso município, não tendo êxito, aí procurei a Defensoria Pública. A Defensoria Pública ingressou com a ação de internação compulsória, buscando exatamente que o Poder Judiciário determinasse que o município de Ipiranga do Norte, que faz parte da comarca de Sorriso, custeasse, junto à clínica de Chapada dos Guimarães, o tratamento de desintoxicação dessa pessoa. O objetivo da Defensoria Pública era obrigar o poder público, né, o SUS, a custear esse tratamento, né, tendo em vista que a dependência química se constitui de uma doença psíquica. O objetivo era obrigar o SUS a custear esse tratamento de maneira gratuita, né, e possibilitar a recuperação dessa pessoa e o seu retorno ao convívio social. Esse caso ele foi um caso sui generis, porque esse paciente que foi representado pela Defensoria Pública, ele já estava internado nessa clínica Vida Serena Premier, em Chapada dos Guimarães. Tendo em vista a situação de urgência, né, uma vez que o paciente não poderia esperar o final do processo para conseguir esse tratamento, né, nós pedimos uma antecipação de tutela. Pedimos para que o juiz antecipasse os efeitos finais que a gente conseguiria no processo, já no início dele. Né, e o juiz então determinou que imediatamente o município de Ipiranga do Norte passasse a pagar as mensalidades, né, cobradas pela clínica de reabilitação. Analisando todos os documentos que foram coligidos aos autos, junto com a petição inicial, a ação foi ingressada pela Defensoria Pública. Concluímos, sim, que era o caso do deferimento da tutela antecipada, porque todos os requisitos legais estabelecidos no artigo 273 do Código de Processo Civil foram atendidos. Depois que eu vim parar na clínica, que eu vim descobrir que é uma doença, né? Tanto álcool como a dependência química. É uma doença chamada adicção. Somos escravos de algo, que é o álcool e a dependência química. E para a sociedade, eles não pensam isso. É mais um safado, é mais um jaguara, é mais uma pessoa que está aí para roubar, para matar. A família, ela abraça essa causa e vai até o final, né? Vai até o fim. Então, a angústia que a gente sentia e que a gente percebia, principalmente na minha mãe, uma pessoa com 86 anos, né, se deslocando 1.600 quilômetros para que alguma coisa fosse feita, né? Então, realmente, a gente se sente comovido e não tem como você não trabalhar em cima disso daí. O papel da minha família foi em descobrir o meu uso, e em descobrir a clínica e em me encaminhar até a clínica, né? Que eu, por mim, sozinho, eu não tinha condições. Eu falava, eu vou parar, amanhã eu vou parar, depois da manhã eu vou parar, e nunca parava. Eu costumo dizer que a família é a base de tudo. Ela atua num primeiro momento nessa questão das drogas com a prevenção. Nós precisamos apostar na prevenção. E depois, uma vez ocorrendo o caso de dependência química, ela precisa acompanhar
o dependente químico, porque não é só o dependente químico que sofre, a família sofre, sofre a comunidade, sofre a sociedade, porque o problema das drogas não é um problema só do dependente e de sua família, é um problema de todos nós, é um problema do Estado. Eu tive uma total mudança, como que eu estava lá fora. Lá fora eu só estava usando para viver e vivendo para usar, né? Aqui estou modificando. A nova lei antidrogas, a lei 11.343 de 2006, eu entendo que ela trouxe um novo modelo nessa área, porque passou a permitir, na verdade, um diálogo entre os profissionais da saúde, entre os juízes e entre os integrantes da equipe interprofissional do fórum, do judiciário, assistentes sociais e psicólogos. E essa interlocução, esse diálogo é bastante importante e nesses casos de dependência química tem surtido um resultado bastante positivo. A maneira mais eficaz é o tratamento do dependente químico com amor, né, cara? Com bastante conversa, com a pessoa aceitando. Hoje eu já me considero lúcido, com bastante recuperação e pretendo dia a dia estar me recuperando, né? Quando a gente se pergunta quantas pessoas morreram em dependência de drogas e quantas pessoas morreram na luta contra o tráfico, a gente verifica que são milhares e milhares e milhares de pessoas que morreram na luta contra o tráfico e não propriamente pela dependência do uso de drogas. Isso já mostra uma total falta de sintonia que só agora, nos últimos anos, é que começou a ser percebida, principalmente na Europa. E é por isso que você vê países, hoje em dia, com formas alternativas de enfrentamento. Por exemplo, Portugal conseguiu diminuir muito a questão do uso de drogas, liberando o uso de maconha. E hoje a gente vê políticas como de Portugal, países que sempre tiveram uma tradição de permitir o uso como forma de combate ao tráfico, como a Holanda, e temos atualmente uma forma, eu diria até radical, mas que são novas tendências. No Uruguai, atualmente, se discute uma lei em que o Estado vá estatizar a venda e o consumo. Com que objetivo? Atacar o tráfico de drogas. Pô, isso vai dar certo? A gente não sabe. Mas o que a gente sabe hoje em dia, com certeza, é que só com polícia não se resolve o problema do tráfico de drogas em lugar nenhum do mundo. Essa é uma discussão que a sociedade brasileira precisa enfrentar. Em algum momento, com seriedade, vai ser importante que as pessoas parem e em vários níveis discutam. Nós temos que continuar enfrentando o tráfico e criminalizando essas condutas, ou é preciso parar e pensar numa descriminalização? Não consigo entender a estratégia de descriminalização como uma estratégia factível do ponto de vista da sua implementação objetiva, considerando os problemas sociais brasileiros, a estrutura de justiça e saúde brasileira. Despenalizar a conduta pode ser um caminho interessante, desde que hajam parâmetros objetivos para que se consiga construir essa alternativa. E aí eu estou dizendo de regulação, de mercado, de plantio, de subsídios e outras estratégias. Enquanto o Brasil não se vê com esse debate de possibilidades de regulação, qualquer estratégia de descriminalização ou despenalização fica comprometida. O Brasil já avançou muito com a Lei 11.343, precisa agora tornar essa lei efetivamente implantada e, a partir daí, pode discutir outras situações, como pena substitutiva, alternativa de prisão por tratamento, justiça restaurativa e uma série de outras boas práticas que vão construindo um processo de despenalização e de cada vez mais diálogo com saúde e proteção social. Ninguém quer uma sociedade dependente de drogas, seja a droga que for. Sejam as drogas proibidas, sejam aquelas que hoje são lícitas. Ninguém quer, porque isso tudo ataca a saúde pública e é um bem jurídico coletivo, um bem jurídico que interessa a todos nós. Agora, como enfrentar é que é justamente a questão. Mas é preciso ter boa vontade para discutir e não ficar com preconceitos que não levam rigorosamente a nada.